Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre a estrutura de um sermão para aqueles que são missionários, aqueles que são pregadores e têm que pregar uma palavra. Primeiro ponto, ore a Deus para obter o tema. Por que isso? Eu posso pregar de Gênesis a Apocalipse, Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, encerrando a Bíblia. Só que o Espírito Santo é aquele que sabe o que aquela igreja, aquela congregação, aqueles que estarão ali visitando precisam ouvir. Então, sempre dependa do Espírito Santo primeiro para obter o tema da palavra. Depois de obtido o tema, eu quero dizer que vocês devem obedecer ao Espírito Santo de forma total. Por que isso? Muitas vezes você obtém um tema e ele vai te dar ou a pregação toda, ou tópicos da pregação, ou uma frase. Ainda que ela pareça estranha para você quando você for ministrar, diga a frase que você ouviu no seu espírito ou que você ouviu em visões ou em sonhos. Por quê? Porque aquilo ali pode transformar uma vida. Ah, mas não tem nada a ver com a palavra. Não se importe com isso. Já aconteceu vezes de eu falar uma frase no meio da pregação e depois a pessoa falar assim, ó, aquilo ali, quando foi pronunciada aquela frase, algo aconteceu dentro de mim. Eu passei por algo semelhante lá atrás e o Espírito Santo me trouxe à memória. Então, aprenda a depender do Espírito Santo. Não importa se você vai parecer um pouco louco, né? Porque a própria Bíblia diz que as coisas do reino de Deus são loucura para aqueles que estão na carne. Segundo tópico, né? Primeiro, obter a palavra com o Espírito Santo. Segundo, o sermão propriamente dito. Ele vai te dar um tema, você vai buscar passagens bíblicas, ou ele vai te dar uma passagem bíblica, e você vai ter que analisar essa passagem bíblica. E eu elenquei aqui 5 tópicos para você meditar. Você vai olhar aquele texto bíblico, primeiro, sobre a ótica do momento de hoje ou sobre a ótica da eternidade. Então, eu estou lendo lá sobre, vou pegar o filho pródigo como exemplo, sobre o momento de hoje, o que as pessoas estão vivendo, como elas estão vivendo na sua vida, na sua casa, estão dissipando o seu tempo, os seus recursos. Agora, sobre a ótica da eternidade, quando você perde o seu tempo, quando você dissipa o seu tempo, os seus recursos, você está deixando de produzir frutos para a eternidade. Segundo, sobre a ótica da alma ou sobre a ótica do espírito. A Bíblia diz o quê? Que o nosso espírito está pronto, mas a carne milita contra o espírito. E no meio da carne, entre a carne e o espírito, tem o quê? A alma. Então você vai analisar o texto sobre a ótica do espírito, sobre a ótica da alma e sobre a ótica da carne. O que é a alma? Mentes, são pensamentos. Depois tem sentimentos, vontades e emoções. Como que é que o personagem daquele texto estava se sentindo? Qual que era a emoção que ele estava? Por exemplo, o pai do filho pródigo, quando viu o filho, será que o coração acelerou? Será que ele teve uma alegria, só alegria? Ele teve tristeza? Não, ele só teve alegria. Mas e o filho? O filho estava contente de voltar, mas ele estava pesaroso. Então, você analisar tudo isso vai te enriquecer o sermão. 3. Sobre a ótica natural e sobre a ótica espiritual. Analise o texto bíblico sobre a ótica natural. Pô, desgastou tudo, agora não tem mais direito à herança, porque ele já recebeu a herança, foi um adiantamento de herança. Mas e sobre a ótica espiritual? Quando você se arrepende, volta e começa a construir de novo a sua vida com Deus, fazendo boas obras porque foi salvo. Será que você ainda tem uma herança no Senhor? Tem. A palavra de Deus diz isso. Sobre a ótica do contexto em que é escrito e destinado. Por exemplo, as cartas para as igrejas de Apocalipse, são 7 igrejas. As cartas, quando você estuda um pastor sério, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, que ele vai falar sobre o contexto da época para o qual as cartas foram escritas, você vai entender
todo o texto. Você vai falar por que, que uma foi repreendida nisso, por que, que outra não é morna, porque as mornas não é quente nem fria, vai ser vomitada. Você vai entender por causa do contexto da época, por causa da cidade. Ela estava entre um lugar onde a água saía quente e um outro lugar onde a água chegava fria. Quando é quente, ela era propriedades de banhos termais. Quando ela estava fria, ela era boa para se beber, mas quando estava morna, ela não servia nem para um nem para outro. Então você vai analisar também o texto de acordo com o contexto em que ele é escrito, para o público que era destinado, e agora um outro enfoque. Agora, traz para o dia de hoje. Qual é a aplicabilidade prática desse texto para o dia de hoje? Muitos falam, você tem que ser ativo na obra de Deus, você tem que ter um cargo, você tem que fazer isso. Não é isso que o texto está falando, para ser quente, né? Ser quente ou ser frio, não seja morno que eu vou te vomitar. Não é isso. Mas traga para o dia de hoje. É melhor você ter uma utilidade no reino de Deus, né? Você não está lá simplesmente por estar. É melhor você servir com o seu coração. É melhor você aplicar o seu coração para que você possa ser útil, possa produzir frutos. E por fim, eu já entrei um pouco nisso, sobre a ótica dos personagens que estão mencionados no texto. Vamos dar um exemplo. Atos capítulo 13, né? Versículo 2, o Espírito Santo, eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou, separem para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Aí eles pegam e saem, e eles levam consigo um tal de Marcos, entre parênteses, João Marcos. E esse João Marcos, em Atos 13, ele simplesmente, ele vai, após ele ter abandonado essa primeira viagem missionária, ele parou no meio do caminho, há uma contenda entre Barnabé e Saulo, porque Barnabé queria levar Marcos novamente. E Paulo falou, não, vou levar coisa nenhuma, ele abandonou a gente na primeira, não vou levar. Então, quando você analisa sobre a ótica do personagem, eu te pergunto, será que João Marcos estava no tempo correto para ter saído em missão? A Bíblia diz, Atos 13:2, que separem Barnabé e Saulo, não falou nada de João Marcos. A gente sabe que ele era muito novo. Então, será que ele estava com a idade adequada? Será que ele já tinha ouvido o chamado do Senhor? Será que alguém na sua casa estava doente, precisando que ele voltasse? A gente não sabe o tempo de Deus, a forma de Deus. Então, muitas vezes, quando você pega sobre a visão do personagem, você consegue trabalhar melhor no texto e estipular, transmitir algo para o público que te ouve, como não julgar, por exemplo, esse texto. Aí você vai ver lá na frente, sobre a ótica de Barnabé. Barnabé, ele queria levar esse João Marcos, Atos 15:37. E a mesma coisa que ele fez com Saulo no começo. Ninguém queria, e Barnabé levou. Agora, o Paulo já não quer o menino, o João Marcos. Mas Barnabé fala, eu quero. Porque Barnabé é o consolador, ele nunca desiste. Então ele estava querendo o quê? Formar um discípulo, para que depois ele pudesse ser útil na obra de Deus. E a gente vai ver que lá na frente, em 2 Timóteo 4:11, Paulo diz assim, traga para mim, Timóteo, João Marcos, porque me é útil na obra de Deus. Então ele não queria no começo, mas no final ele teve que reconhecer que João Marcos era útil. Então quando você analisa o texto, você vai falar, poxa vida, nunca pensei nisso, que ele era muito novo, talvez ele tivesse pulado etapas, por isso que ele retrocedeu. Então analise tudo isso. Por fim, a estrutura de um sermão a gente viu, então, que você deve orar pedindo a palavra. 2, você deve analisar o texto de acordo com tudo isso que eu falei para vocês. E eu vou colocar um link na descrição para que você possa baixar esse arquivo com tudo escrito. E o último item, que é o 3, é a conclusão. Toda pregação tem que ter uma conclusão. Já viu aquele pregador, ele começa falando, mas ele não conclui? Você fala assim, poxa, ele não ligou o A com o B, não conseguiu, ele se perdeu. Então, como missionário, como evangelista, eu sempre tenho o quê? Todo evangelista, ele condiciona, ele leva a palavra para um apelo, ele jamais deixa de fazer um apelo. Quem porventura está aqui e não teve a oportunidade de aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Há alguém? Não há? Há alguém que porventura já aceitou, mas que por algum motivo se afastou,
quebrou essa aliança com o Senhor, que deseja retornar aos caminhos do Senhor, que está voltando hoje, que se arrepende. Ah, alguém? Então vem, vamos fazer uma oração. Segundo apelo, só estou dando exemplos, tá, irmãos? Abandonar o pecado. Quem decide hoje entregar aquele pecado de estimação ao Senhor? Já deveriam ter entregado. Quando você aceita Jesus, você em tese já morreu para a velha criatura e decidiu viver para a nova, mas nós sabemos que é um processo. Muitas vezes ninguém é transformado imediatamente, como da água para o vinho. Alguns são, é um milagre, mas muitos são uma transformação. Você vai ter que dar respostas ao longo do caminho. Então, quem decide hoje abandonar o adultério, abandonar as drogas, os pensamentos ruins, as más companhias, dê um passo à frente. Sempre convide a pessoa a dar um passo adiante, porque isso demonstra que a sua fé não é morta. Ela vai estar respondendo no mundo espiritual. Outro tipo de conclusão: dar um passo de fé em relação a algumas áreas da sua vida, conforme a direção da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, vamos dar um exemplo, que o casamento é para a vida toda, e por algum motivo, por desconhecimento, pela dureza do nosso coração, do velho coração, você não conhecia a palavra de Deus, separou da sua esposa ainda está sozinha, você está sozinho. A palavra de Deus diz: reconcilie-se, busque a reconciliação. Que mais? Se você está devendo a alguém, a Bíblia diz: nada deveis aos outros a não ser o amor. Se você tem uma dívida, procure a pessoa e fale assim: olha, eu lembro que eu tenho essa dívida com você, eu desejo pagar, não tenho condições, mas dá para a gente parcelar? Posso te pagar tanto? Então seja alguém que procure mudar, se adequar com a palavra de Deus, para não ficar dando mau testemunho por aí. Um outro tipo de apelo: quem decide hoje se submeter ao processo de Deus, o processo de lapidação, de ser transformado à imagem de Cristo. Aí a pessoa fala: eu aceito, então vem. É um processo, tá? E o apelo, ele deve sempre incentivar a pessoa de modo a extrair dela um compromisso. Uau, hein? Um compromisso, uma mudança positiva, de acordo com a palavra pregada, com a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela é todo o conselho de Deus para nós, para nos instruir em todas as áreas da nossa vida. E o apelo, ele deve ajudar a pessoa a tomar uma decisão de seguir junto com a palavra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.